Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Pai Celestial estejam sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Que assim seja. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Antes de acompanharmos a leitura da Palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Coloque sua mão sobre a Bíblia. Pai nosso que estás nos céus, nosso Criador, em nome de Jesus, pedimos o perdão dos nossos pecados e nos colocamos diante da Tua presença, dependendo inteiramente do Teu Espírito Santo para entender a Tua palavra, para compreender a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre nós o Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ensine, que o Espírito Santo nos eduque na justiça, que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Que Teu Espírito nos ilumine para entendermos a Tua palavra, entendermos a Tua vontade e que o Teu Espírito nos dê o poder necessário para vivermos de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, nosso Pai, a Tua palavra está mais uma vez aberta diante de nós. E nós pedimos que a Tua palavra fortaleça a nossa fé, que a Tua palavra nos alimente espiritualmente, que a Tua palavra nos traga esperança, que a Tua palavra nos conforte, que a Tua palavra nos traga consolo, que a Tua palavra nos mostre o caminho que devemos seguir e que possamos, pela Tua graça, viver de acordo com a Tua palavra para honrar e glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus pedimos estas bênçãos neste momento e Te louvamos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Acompanhamos alguns pensamentos do capítulo 6 de Daniel. Do versículo 1 a 3, é declarado que o rei Dario organizou o seu império e o dividiu em 120 distritos, constituindo 120 sátrapas ou prefeitos para administrar esses distritos. E estabeleceu 3 presidentes para governar sobre estes sátrapas. E um desses presidentes era Daniel. Olha que interessante o que diz o verso 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Era propósito do rei Dario colocar Daniel na mais alta posição possível no seu reino. E é claro que isso despertou a inveja dos seus colegas de trabalho. Mas antes de destacar este fato, eu gostaria de destacar o fato de que Daniel se destacou dos demais porque nele havia um espírito excelente. Não havia um espírito bom em Daniel. Não havia um espírito ótimo em Daniel. Havia um espírito excelente. Daniel era excelente naquilo que fazia. Daniel buscava a excelência na sua vida pessoal. Daniel buscava a excelência na sua vida profissional. E Daniel buscava a excelência na sua vida espiritual. Deus não espera menos de nós. Nós também precisamos buscar a excelência na nossa vida cristã. Se nós de fato quisermos ser testemunhas vivas e verdadeiras de Deus, nós temos que buscar excelência naquilo que fazemos. Buscar excelência no nosso trabalho, buscar excelência nos nossos estudos, buscar excelência nos nossos relacionamentos interpessoais, buscar excelência no nosso casamento, buscar excelência na nossa vida na igreja, buscar excelência nas coisas de Deus, buscar excelência no relacionamento com Deus. Deus, Ele espera de nós o que Ele esperava de Daniel. Excelência em tudo. E foi essa busca pela excelência, e foi essa excelência na sua vida, que fez com que Daniel se destacasse dentre todos os outros líderes do Império Medo-Persa. E foi justamente isso que levou Dario a querer colocar Daniel numa posição mais alta. Então, diz no verso 4, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Daniel buscava a excelência e ele buscava a fidelidade. Daniel era fiel nos seus negócios. Daniel era fiel no seu trabalho.
Daniel era fiel nos seus relacionamentos. Daniel buscava a fidelidade na sua vida. Daniel era fiel a Deus. Não encontraram nenhuma culpa em Daniel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, os seus colegas de trabalho, que estavam querendo puxar o seu tapete, não conseguiram encontrar nada com que eles pudessem acusar Daniel. Daniel não era corrupto. Daniel era um homem temente a Deus, um homem fiel. Ah, se os nossos governantes temessem a Deus. Ah, se os nossos líderes temessem a Deus. A fidelidade a Deus, a busca pela excelência e a fidelidade a Deus são duas virtudes que levam os servos de Deus ao sucesso. Não encontraram nada que pudessem acusar Daniel. Então eles disseram, no verso 5, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel. Olha só, fizeram uma CPI da vida de Daniel e não encontraram nada. E tiveram que admitir, esse homem é um homem fiel, é um homem de caráter, é um homem íntegro. Nós nunca vamos encontrar nada que nós possamos usar contra ele. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, e nós, diante deste mundo, diante daquelas pessoas que são instrumentos de Satanás para nos acusar, e nós, se fosse feita uma CPI da nossa vida, o que seria encontrado? No nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa família, dentro da igreja, nós seríamos fiéis? Nós seríamos encontrados também sem erro e sem culpa? E os opositores de Daniel então chegaram à seguinte conclusão, no verso 5. Depois de admitir que jamais poderiam encontrar alguma culpa em Daniel, eles disseram, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então nós vamos armar uma cilada. Vamos armar uma armadilha para Daniel e vamos pegá-lo justamente naquilo que ele é fiel. Estão percebendo, irmãos? Está percebendo, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, porque somos servos de Deus, muitas vezes Satanás e suas hostes vão armar ciladas para nos pegar justamente naqueles pontos em que nós somos fiéis. E foi isso que aqueles homens resolveram fazer. Eles resolveram armar uma armadilha para Daniel. E eles foram motivados a fazer isso por inveja. A inveja é um sentimento destrutivo. O grande filósofo Sócrates já dizia que a inveja é o câncer da alma. Está escrito na palavra de Deus que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é o primeiro grande pecado do universo. Lúcifer invejou a Deus, quis ser igual a Deus. A cobiça, o 10º mandamento da lei de Deus, não cobiçarás, ele é a base para todos os demais mandamentos. Porque a transgressão do 10º mandamento da lei de Deus, não cobiçarás, é que leva à transgressão dos demais mandamentos. A cobiça, a inveja, o ciúme, o desejo de ter aquilo que não temos, o desejo de ser aquilo que não somos, mas que o outro tem e que o outro é. E esse sentimento de inveja foi que motivou estes homens a armar uma cilada contra Daniel. É interessante que o Espírito Profecia, no livro Profetas e Reis, capítulo 44, nos declara o seguinte, que na conspiração assim formada contra Daniel, tinha Satanás desempenhado importante parte, e os anjos maus temiam que sua influência pudesse enfraquecer-lhes o controle sobre seus governantes. Foram essas instrumentalidades satânicas que impeliram os príncipes a sentir inveja e ciúmes. Foram eles que inspiraram o plano da destruição de Daniel. E os príncipes, rendendo-se
aos instrumentos do mal, assim o fizeram. Olha que interessante. Por trás dessa atitude de inveja, por trás dessa atitude de ódio dos príncipes contra Daniel, estava Satanás e os seus anjos. Então nós chegamos à conclusão de que a inveja é um sentimento que vem do próprio diabo, que é o primeiro grande invejoso do universo, que quis ser igual a Deus e por isso foi expulso do céu com a terça parte dos seus anjos, que hoje são os demônios. E estes anjos maus, eles inspiram as pessoas a sentir inveja, a sentir ciúmes e levar essas pessoas a odiar os outros, a armar cilada contra os outros e para os outros, a prejudicar o trabalho de outros, a prejudicar a família, a prejudicar o casamento, a prejudicar a vida das pessoas. A inveja é um sentimento diabólico. E foi essa inveja que levou estes homens a armar uma cilada contra o profeta Daniel. E eles chegaram diante do rei Dario, no verso 6. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, e prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha só, além de invejosos, eram mentirosos. Porque eles disseram aqui no verso 7, no início, que todos os presidentes do reino, juntamente com os prefeitos e sátrapas e conselheiros e governadores, concordaram em fazer um decreto. Mentira! Daniel era um dos 3 presidentes. E Daniel não estava presente quando esse decreto foi feito. Porque certamente ele não concordaria com esse decreto. O diabo é o pai da mentira. Geralmente a pessoa que sente inveja, ela também se torna uma pessoa mentirosa. O diabo é o pai da mentira. E estes homens eram filhos do diabo. Estavam fazendo a obra do diabo para prejudicar a obra de Deus dentro do Império Medo-Persa, por meio do profeta Daniel. E estes homens então foram até o rei Dario e enganaram também o rei Dario. Porque o rei acabou caindo numa armadilha, numa cilada também. No verso 8 diz: Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode mudar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Estava assinada uma lei, um decreto de morte, uma proibição. Uma proibição de adoração a qualquer outro deus que não fosse o próprio rei. Estava armada então a cilada contra Daniel. A atitude de Daniel é surpreendente. No verso 10 do capítulo 6 de Daniel, é nos dito a atitude de Daniel quando ficou sabendo disso. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele fez o quê? Se desesperou? Foi lá conversar com o rei, suplicar clemência para o rei Dario? Ele foi então suplicar que o rei cancelasse, anulasse aquele decreto? Ele fugiu? Ele procurou se esconder durante 30 dias? Ele parou de fazer as suas atividades religiosas durante 30 dias? Ele parou de orar, conforme era o seu costume, durante 30 dias? Afinal de contas, era por 30 dias apenas? O que Daniel fez? No verso 10 está escrito: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel manteve o seu costume de oração. Daniel tinha os seus momentos de oração, momentos de comunhão com Deus. Daniel, ele era um homem que tinha um costume. Ele diz aqui o texto bíblico que ele costumava fazer a prática da oração.
um costume, algo que nós fazemos com frequência. É um hábito. Daniel tinha o hábito da oração. Ele não orava somente em ocasiões especiais. Ele não orava somente em cerimônias religiosas. Ele não orava somente quando sentia necessidade. Daniel tinha uma viva comunhão com o seu Deus, por meio de uma oração diária, constante. E havia 3 momentos especiais em que Daniel orava, 3 vezes ao dia. E ele orava no seu quarto com a janela aberta. Ele não orava escondido. E ele continuou orando com a janela aberta, mesmo sabendo do decreto. Ele continuou tendo a sua comunhão com Deus. Daniel mantinha uma viva comunhão com Deus por meio da oração. Daniel era um homem de oração. E diz aqui que ele se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Ele era um cativo. Ele havia sido levado cativo para o Império Babilônico e continuava cativo no Império Medo-Persa e ainda assim dava graças ao seu Deus. Daniel era um homem humilde. Daniel era um homem que reconhecia a sua dependência de Deus. Interessante que o Espírito Profecia diz no livro Caminho a Cristo, no capítulo intitulado O Privilégio de Falar com Deus. Nos diz várias verdades ali naquele livro. Eu já tive a oportunidade de ler esse livro 8 vezes. Caminho a Cristo. Então indico para você. Tem na internet, online, basta você digitar Caminho a Cristo em PDF. Vai aparecer o livro online em PDF, gratuito para você ler. Vai aparecer o livro em áudio. Livro Caminho a Cristo, de Ellen G. White. O capítulo intitulado O Privilégio de Falar com Deus. Ali é nos dito que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. O abrir do coração a Deus como um amigo. Daniel mantinha viva comunhão com o seu Deus. Daniel tinha uma amizade profunda com Deus. Ele conversava com Deus porque ele era amigo de Deus. Porque ele amava Deus. E porque ele sentia o amor de Deus para com ele. Era uma necessidade falar com Deus. Era uma necessidade alimentar o relacionamento com Deus por meio da oração. E foi essa vida de oração que sustentou Daniel. Foi essa vida de oração e de comunhão com Deus que o sustentou em um dos momentos mais difíceis da sua vida, a cova dos leões. Havia no decreto do rei uma condenação. Em Daniel capítulo 6, verso 11 a 17, é-nos dito que havia uma condenação para aqueles que não obedecessem o decreto do rei. E é interessante que os inimigos de Daniel logo o viram orando na janela da sua casa e relataram o fato ao rei. O rei fez de tudo, o rei Dario fez de tudo para salvar Daniel, porque havia uma amizade muito profunda entre o rei Dario e Daniel. Mas a lei não podia ser mudada. Então, nos versos 11 até o 17, nós encontramos a condenação de Daniel. Ele foi lançado numa cova com leões famintos. Ele foi condenado à morte. Por causa do quê? Por causa da inveja, por causa da mentira dos seus colegas de trabalho. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes também passamos por situações difíceis nos nossos trabalhos. Passamos por situações difíceis na família, nos nossos relacionamentos, de pessoas que querem nos prejudicar, de pessoas que sentem inveja de nós. Que Deus nos livre deste sentimento de inveja, porque ele é um sentimento diabólico. E muitas vezes, por causa da inveja de algumas pessoas, nós somos prejudicados. Nós também somos lançados em covas com leões, em dificuldades, em problemas e aflições. Mas se nós mantivermos a nossa comunhão com Deus e a nossa vida de oração, nós vamos ser libertos. Amém? Nós vamos ser protegidos por Deus. Vamos ser protegidos pelo anjo de Deus. Em Daniel, capítulo 6, o verso 18 a 23, nos fala do livramento. Nos fala do grande livramento que Daniel teve na cova dos leões. Quando ele relata para o rei Dario, depois daquela noite
não dormida, tanto por parte de Daniel quanto por parte do rei. Ele relata para o rei Dario a seguinte verdade. Verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Olha que maravilhoso. O meu Deus enviou o seu anjo. O ministério dos anjos é relatado aqui, nessa história, como uma grande verdade que nós precisamos crer mais. Nós precisamos pedir mais a Deus também, a proteção dos anjos celestiais. Os anjos de Deus. Quem são os anjos de Deus? Hoje no mundo há uma tendência de adorar e cultuar os anjos. Há uma tendência à anjolatria. Há uma tendência de estudar os anjos, a angelologia, e uma tendência de idolatrar os anjos. E de até fazer oração para esses anjos. Mas a Bíblia não ensina essa verdade, não. A Bíblia ensina o contrário. A Bíblia nos ensina a seguinte verdade. Veja o que diz o livro de Hebreus. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Vamos ler o verso 7 e depois o verso 13 e o verso 14. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Aqui os anjos são chamados de ministros de quem? De Deus. Como labaredas de fogo, como ventos. E aqui no verso 13 e 14 está escrito: Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem são os anjos? São espíritos ministradores, são ministros de Deus. A palavra anjo, angelos, no grego significa mensageiro, aquele que é enviado. Então esses anjos são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor de quem? A nosso favor. A favor dos que hão de herdar a salvação. Eles são enviados para nos servir, para nos ministrar. E um anjo de Deus foi enviado para ministrar a Daniel. E a função desse anjo era proteger Daniel, era fechar a boca dos leões. E assim foi feito. Os anjos de Deus são criaturas de Deus, são seres criados por Deus. Por isso eles não merecem ser adorados, eles não merecem ser endeusados e glorificados, porque eles se consideram como conservos nossos. Eles também se consideram nossos irmãos. Veja o que diz a palavra de Deus. Acompanhe comigo em Apocalipse, capítulo 19, o verso 9 e 10. Apocalipse 19, 9 e 10. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés. Aqui o apóstolo João se ajoelha diante do anjo, se prostra aos seus pés, para adorá-lo. Ele, porém, me disse, o anjo, porém, disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha só, este anjo que aparece aqui para João, provavelmente o anjo Gabriel. João se ajoelha para adorá-lo e ele diz: não faças isso. De jeito nenhum, não faças isso, não me adore. Porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Ou seja, eu sirvo a Deus como você. Eu sou teu irmão também. Eu sou criatura também, assim como você é criatura. Adora a Deus. Deus é o Criador. Então nós encontramos na palavra de Deus uma reprovação à crença do mundo de que os anjos são criaturas divinas como se fossem deuses. Isso não é verdade. Eles são seres criados por Deus, são seres espirituais criados por Deus, que servem a Deus, são ministros de Deus,
mas também nos servem e são nossos conservos em servir a Jesus. Jesus é o comandante dos anjos no céu. Os anjos estão sob as suas ordens. Então nós temos que adorar a Deus e crer no ministério dos anjos. Hoje ainda os anjos atuam em nosso favor. Hoje ainda, muitas vezes, tendo consciência ou não, sabendo disso ou não, os anjos estão ao nosso redor, nos livrando, nos protegendo, nos guardando. Muitas vezes, quando nós nem imaginamos e nem podemos supor de que fomos livrados de tal acidente ou fomos livrados numa determinada situação de perigos que nós não tínhamos consciência, os anjos de Deus estavam atuando. Eles continuam atuando. Eles continuam protegendo. Eles se acampam ao nosso redor para nos proteger. Se os nossos olhos pudessem ser abertos, nós veríamos ao nosso redor uma verdadeira guerra espiritual, uma batalha espiritual entre os anjos do mal e os anjos de Deus. Entre os anjos caídos, os demônios e os anjos celestiais que lutam em nosso favor, que nos protegem e que nos livram do mal. Creiamos mais no ministério dos anjos celestiais. E é interessante que a história de Daniel, ela termina de maneira fantástica, não apenas com o livramento do profeta Daniel, não apenas com o ministério dos anjos, mas termina de maneira fantástica com uma declaração de fé do próprio imperador, que era o rei Dario, quando ele declara 7 verdades sobre Deus. Diante do milagre que aconteceu com Daniel, diante do grande livramento que Daniel teve da morte na cova dos leões. E é interessante que a Bíblia relata aqui que os inimigos de Daniel, assim que o rei Dario soube que Daniel estava bem, estava salvo, ele mandou condenar aqueles homens que tinham tramado contra Daniel. Condenar os homens, as mulheres e os seus filhos à cova dos leões. E eles não tinham chegado embaixo ainda quando os leões já começaram a avançar e despedaçaram eles completamente. Diz ali que despedaçaram e esmiuçaram os seus ossos. Os leões estavam famintos. E é claro que houve um juízo iminente sobre aquelas pessoas. E era costume, naquela época, os reis, os governantes, condenarem não só a pessoa, mas toda a sua família, por causa da revolta, por causa da vingança que essa família podia ter contra o imperador, contra o rei. Mas o fato é que a história de Daniel termina com uma declaração de fé do rei Dario. Vamos ler Daniel 6, verso 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Verso 26. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Nós temos aqui a declaração de um homem pagão, de um gentil, de um homem que não fazia parte do povo de Israel, do povo de Deus, um reconhecimento fantástico que foi iluminado e que foi inspirado certamente pelo Espírito Santo. Então este rei Dario, ele revoga o decreto antigo e faz um novo decreto onde o nome de Deus é exaltado diante de todo o seu império. Satanás foi derrotado. Satanás foi derrotado pela fidelidade de Daniel, pela vida de oração de Daniel. Está escrito na palavra de Deus que Satanás anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar, para tragar, para enganar, para usar os seus sofismas. Mas também está escrito na palavra de Deus: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Nós temos todas as instrumentalidades divinas a nosso favor, mas a maior delas é a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão com Deus. É aí que está a nossa força, é aí que está o nosso poder, é aí que está a grandeza da nossa alma, quando nos colocamos de joelhos diante do nosso Deus.
Daniel venceu. Daniel foi vitorioso. E a vitória de Daniel foi a vitória de Deus. Diante de todo o império, o nome de Deus foi honrado. Aqui no verso 25, Dario escreveu para todas as nações, povos e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra do seu império, paz vos seja multiplicada. E aí ele fez um decreto, no verso 26, em todo o seu reino, que os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. E aí acontece algo maravilhoso, que certamente foi iluminado e inspirado pelo Espírito de Deus. Aí acontece uma declaração de fé que é incomum em alguém que não fizesse parte do povo de Deus. O rei Dario era medo, ele era pagão, ele adorava outras divindades. Mas naquele momento ele foi inspirado pelo Espírito de Deus a dizer 7 verdades sobre Deus, a fazer 7 declarações sobre Deus. A primeira, ele disse, aqui no verso 26 a 27, primeiramente o rei Dario disse, ele é o Deus vivo. Ele reconheceu que Deus era o Deus vivo. Segunda grande declaração de fé, Deus permanecerá para sempre. Dario reconheceu que Deus permaneceria para sempre. Eu penso que talvez o rei Dario conhecesse a profecia de Daniel capítulo 2. Talvez ele conhecesse, tivesse conhecimento do sonho de Nabucodonosor, da estátua com a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Eu penso que o rei Dario, ele teve esse conhecimento e ele reconheceu, o seu reino permanecerá para sempre. O seu reino, terceira grande verdade, o seu reino jamais será destruído. Olha que reconhecimento de Deus por parte desse soberano, desse rei, desse imperador. Quarta declaração de fé do rei Dario. O seu domínio durará até o fim. Quinta declaração. Ele livra e salva. Reconheceu que Deus é capaz de livrar e salvar. Declaração número 6. Deus opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Reconheceu a grandeza de Deus e a soberania de Deus no céu e na terra. E de que Deus realmente é capaz de fazer sinais e maravilhas. E a sétima declaração de fé do rei Dario, ele livrou Daniel do poder dos leões. Que fantástico! Que fantástico! Este rei acaba fazendo um decreto, no qual ele glorifica e exalta ao Deus de Daniel, derrotando as forças do mal, derrotando todas as intenções más que haviam contra Daniel. Deus foi honrado, foi glorificado no Império Medo-Persa. E este homem também faz essas 7 declarações de fé, inspirado pelo Espírito de Deus, reconhecendo que Deus é o Deus vivo, que ele permanece para sempre, que o seu reino não é destruído, que o seu domínio dura até o fim, que ele livra e salva, que opera sinais e maravilhas, e livrou Daniel dos leões. E nós, meus irmãos, que declarações de fé temos feito de Deus? Diante daquilo que Deus tem feito por nós, diante dos milagres, diante das maravilhas que Deus tem operado na nossa vida, que declarações de fé nós temos feito? Se fosse para nós fazermos e escrevermos 7 declarações sobre Deus, o que escreveríamos? Que declaração de fé nós escreveríamos sobre Deus? Diante do que Ele tem feito por nós, diante do que Ele fez por nós, diante do que Ele faz por nós e diante do que Ele fará por nós, o que nós escreveríamos nessas 7 declarações de fé? O que você escreveria? O que você diria sobre o teu Deus? Quais as 7 verdades que você declararia sobre o seu Deus? Vamos nesse momento curvar as nossas frontes e fazer uma oração. Nosso Pai, nosso Deus, louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, porque o Senhor está acima de todos, acima de tudo. O Senhor é o Senhor da história, o Senhor comanda os reinos do mundo, e o teu poder não tem fim, e o Senhor é eterno, imortal, e nós somos finitos, somos pó, e nós precisamos da tua graça, Senhor. Precisamos reconhecer a tua grandeza, a tua soberania. Precisamos ter uma vida de maior comunhão contigo.
Precisamos ter uma vida de mais oração. Precisamos te amar mais. Precisamos te adorar mais. Precisamos te servir mais. Precisamos entender mais a tua vontade. E nós pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo nos dê estas bênçãos. Pedimos que o Espírito de Deus desça sobre nós, nos ilumine, nos guie e nos fortaleça na nossa fé. Pai eterno, te louvamos pela história de Daniel, mas pedimos que o mesmo espírito de excelência que havia em Daniel, ele esteja presente na nossa vida. Pedimos, Senhor, que a mesma fidelidade que Daniel tinha, possamos também ter na nossa vida. Pedimos, Senhor, que o ministério dos anjos que Daniel tinha a seu favor também esteja sobre nós, esteja em nosso favor, que os anjos se acampem ao nosso redor, que os anjos nos livrem de todo o mal. Pedimos, ó Pai Celestial, que o Teu Espírito também nos inspire a fazer declarações de fé diante de todos que conhecemos, a dar um testemunho da Tua grandeza, do Teu amor, das Tuas verdades, a dar um testemunho do Teu reino, a testemunhar que ao Senhor pertence todo o poder, toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, nós te exaltamos. Em nome de Jesus, te bendizemos. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos. Que assim seja, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Meu irmão, intenta ser tal qual Daniel, resoluto em combater o usurpador cruel. Faze como Daniel, servo eterno Deus. Entre os infiéis fiel, marcha para os céus. Em coragem singular, firme em prol do Rei, sempre ousado em proclamar Jesus e sua lei. Faze como Daniel, servo eterno Deus. Entre os infiéis fiel, marcha para